Muito obrigado, pessoal. Rodrigo, principalmente, né, pela abertura, pela apresentação. E para a gente iniciar os nossos trabalhos, eu gostaria de fazer uma pequena oração, pedindo a todos que se acalmem, que fechem os olhos, que elevem os seus pensamentos e seus sentimentos ao plano espiritual, agradecendo primeiramente a oportunidade que nos foi dada de estarmos aqui reunidos nesse momento, fazendo esse trabalho que vai se propagar para vocês que posteriormente vão vir a observar a gravação do YouTube. Agradecendo também a nossa casa que nos recebe nesse local, onde já estamos há tantos anos, sempre com uma energia muito positiva. Vamos pedir que essa energia que nós reunimos nesse momento se propague, que chegue até a casa dos nossos amigos que aqui não puderam estar presencialmente, a todos vocês que estão assistindo essa palestra, bem como aos nossos amigos dos locais mais distantes, aqueles que não podemos ver materialmente, mas que sabemos estar se beneficiando dessa energia, nossos amigos do plano espiritual, nossos entes queridos, nossos parentes, nossos amigos, enfim, todos aqueles que possam se beneficiar dessa energia. Vamos agradecer mais uma vez ao nosso Mestre Jesus, porque ele é o nosso maior inspirador, aquele que pelo qual estamos aqui. E vamos, então, dar início às nossas orações, nossos trabalhos de hoje, com a graça de Deus, que assim seja. Então, pessoal, hoje a gente vai seguindo a nossa programação de temas da doutrina espírita, né? Vamos abordar a questão do capítulo 8, né? O item Bem-aventurados os puros de coração, e mais particularmente nós vamos ver as duas instruções dos espíritos que falam a respeito dessa célebre passagem da Bíblia, descrita por Mateus, né, no capítulo 19, versículo 14, deixai que venham a mim as crianças, as criancinhas, né? Que assim disse Jesus, né? E a gente vai tentar elaborar aqui um pouco a respeito dessa passagem e entender mais a respeito do que ele quis dizer com isso, né? Essa parábola. A primeira das duas instruções dos Espíritos, né, foi exatamente transmitida pelo Espírito João Evangelista, em Paris, em 1863, né, e ela faz uma referência direta à passagem da Bíblia, né, escrita por Mateus, né, e no começo ele fala essas palavras, né, que foram ditas por Jesus, né, elas foram direcionadas não apenas às crianças. Quando ele disse, venham a mim as crianças, ele não estava simplesmente falando das crianças. Ele estava também fazendo referência àqueles adultos, né, aquelas almas que gravitam nas regiões inferiores, né, onde existe um infortúnio e a desesperança, né? Ou seja, aqueles que não se pode afirmar sejam puros de coração, né? É claro que quando Jesus falava da infância, né, ele também falava
da infância intelectual dos adultos, daqueles adultos que estão encarnados, né? Daqueles espíritos que estão encarnados e cujas almas estão escravizadas, né? Através da espiritualidade, certas afinidades que não são as melhores para aquelas almas, né? Que estão envolvidas nos vícios, né? E são dependentes física e mentalmente, né, da matéria, né? E de todos aqueles aspectos que a matéria traz, né? Essas pessoas também podem estar sob o domínio do instinto, né, sobre a razão. Quando o instinto sobrepõe a razão, então as pessoas sofrem com isso, né? E também das vontades que a matéria impõe ao nosso espírito e ao nosso corpo, né? A luxúria, a gula, a sensualidade, a inveja, né? E tantos outros sentimentos negativos que advêm dessa preponderância da matéria em relação ao espírito, né? Ou do instinto sobre a razão, né? Essa simbologia utilizada por Jesus se refere a uma condição temporária da criança, quando ele fala "vinde a mim as crianças", em que elas apresentam um traço de inocência e pureza, né? Falando especificamente das crianças, né? Ele utilizou as crianças como uma metáfora para mostrar porque as crianças são puras, né? Puras de espírito, elas devem servir como exemplo para a gente, né? Onde nós deveríamos procurar retornar, assim, não tecnicamente, mas retornar à infância, no sentido de que devemos purificar as nossas almas, nossos espíritos, né, para que nós possamos nos libertar exatamente dessas amarras que a condição de adulto e uma série de outras questões que se desenvolvem ao longo da vida da gente vão se apresentando, né? Bem ligados à materialidade. As crianças elas não têm tanto, principalmente quando elas são bem jovens, elas não têm tanto não tem tanta influência do material, até porque elas não sabem identificar esse valor para elas, né, como sendo um valor, uma coisa que é importante para a vida delas. Elas são mais imbuídas na condição de um ser que está em desenvolvimento e que descobre coisas a cada dia, mas que não necessariamente depende de bens materiais para sobreviver. Como uma coisa que às vezes, infelizmente, é mais comum quando a gente atinge a idade adulta, né? Jesus tinha plena consciência de que ali estava um espírito milenar, quando ele falava das crianças, né? Com suas conquistas e também com seus vícios, e que, consequentemente, não eram espíritos puros, né? E além de não ser puros, eles também não eram inocentes. A necessidade, entretanto, de falar mais a fundo ao coração do homem fez com que Jesus utilizasse essa metáfora, né, das crianças. Ele tinha essa consciência de que os espíritos residentes ali naquelas crianças não eram puros, não eram jovens, mas ele queria fazer referência ao comportamento da criança. Jesus também, através de todas as suas ações, ele foi o iniciador do espiritismo, que, em seu turno, atrairia para ele
não as criancinhas, mas os homens de boa vontade, né? Ou seja, quando os homens descobrem a realidade da espiritualidade, eles entendem o caminho que é necessário para exatamente promover essa renovação espiritual, né? Essa purificação da alma, que se processa basicamente através do desprendimento das questões materiais, né? E é isso que por isso que o texto aqui colocou, né, o Espírito na sua instrução, ele colocou Jesus exatamente como o iniciador do espiritismo, porque ele, através das suas da comunicação dos seus valores, ele mostrou qual era a realidade, né, da vida eterna, né, da vida do espírito, e assim mostrou que que todas aquelas atitudes que o homem tinha naquela época, eu digo homem assim, mas a humanidade, né, que tinha com relação às questões materiais, à posse, a ao crime, né, de tirar a vida do outro, né, de respeitar, de agredir fisicamente, todas aquelas coisas elas tinham que ser repensadas pela humanidade, porque através da lei da causa e efeito a gente sabe que ou eles ficar as pessoas, a humanidade começou a ter conhecimento de que todos aqueles atos teriam consequências futuras, né, em outras existências. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se revela na sua universalidade, ou seja, a fé raciocinada. Então, quando o Espírito mencionou, fez essa declaração, ele estava querendo dizer exatamente isso, que já eram acabados os tempos em que a humanidade deveria seguir outras doutrinas, ou doutrinas que existiam na época, né, como forma de atingir a paz celestial, né? Como as religiões da época gostavam de dizer, né? Se você fizer isso, se você sacrificar, né? Se você temer a Deus, né? Você vai conquistar o seu local, a sua paz na vida eterna, né? Então, o que Jesus trouxe, né, foi exatamente isso, que não é bem assim. A gente tem que conquistar esse processo a cada dia através da melhoria dos relacionamentos que a gente tem com as pessoas que estão mais próximas da gente, né, que a gente precisa ajudar ao próximo e precisa entender que a caridade é, na sua essência, o caminho para a salvação, ou o caminho para a vida eterna. À medida que a gente pratica a caridade, a gente se distancia do nosso eu, né? Tira o foco de nós mesmos e coloca o foco no próximo, naquela pessoa que está necessitada, e é esse o primeiro passo que a gente precisa dar para poder exatamente chegar a, a um crescimento espiritual que que nos vai dar a condição de progredir na nossa existência, né? Até que a gente, segundo o conhecimento pregado pelo Espiritismo, a gente vai evoluindo de nível, né, espiritualmente, dentro dos 9 níveis que existem, né?
A maioria de nós, só para contextualizar, deve estar exatamente entre o quarto e o quinto nível, né? Então, a gente tem aí, dentro do que a gente pratica, dentro do conhecimento que a gente tem e das atitudes que a gente resolveu assumir, a gente deve estar aí mais ou menos no meio do caminho. Nessa instrução, né, que João Evangelista colocou aqui e foi transcrita para o Evangelho segundo o Espiritismo, ele quis dizer que ele quis fazer referência ao Espiritismo revelador, né? Quando ele falou que Jesus foi o iniciador, né? Porque Jesus trouxe muitas revelações. E quando ele disse, quando o João Evangelista disse, meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados os erros, se tornarão verdades. Explicados os erros, se tornarão verdades. Ou seja, quais são os erros? É tudo aquilo que era colocado até então, né, seja pelas religiões ou pelos valores que eram cultuados, né, ou admitidos como valores morais aceitáveis naquela época, né? Ou seja, todos esses erros, né, que eram praticados naquela época iriam se tornar verdade através da revelação do Espiritismo, né? Lhe ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. O que é isso? Que relação é essa? Alguém pode me dizer? Qual é a relação que existe entre o que foi e o que é? Alguém disse aqui a relação de causa e efeito. É isso, é exatamente isso. Muito obrigado. O pessoal hoje aqui está afiado. Então, é exatamente isso. Tudo que permeia o que foi colocado por João Evangelista exatamente está relacionado com a relação de causa e efeito, né? E a gente sabe, por exemplo, que, como eu falei aqui um pouco antes, em tudo que a gente fizer de negativo vai gerar uma reação negativa para nós mesmos, né? É uma relação de causa e efeito. É uma lei da física, né, do universo, né, uma das leis fundamentais, né, do universo, e a gente não tem como fugir disso aí. Ninguém consegue fugir disso. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é entender que ela existe, entender como ela se processa e exatamente agir para que a gente cause, seja o elemento de causa de coisas positivas que venham trazer desenvolvimento para as pessoas que estão à nossa volta e para nós mesmos, por consequência, né? E aí o espírito comunicante termina essa primeira instrução, né, ressalvando a mensagem do Consolador. A manifestação espírita avulta no horizonte. E aqui está o seu enviado, ele, João Evangelista, que vai resplandecer com o sol no cume dos montes, né? O meu entendimento do que ele quis dizer é: eu sou o espírito de João Evangelista e eu venho aqui, através dessa comunicação, mostrar a vocês a realidade da vida eterna, a realidade do espírito, que vai se tornar cada vez mais clara para vocês, né? E é uma forma de revelar a realidade do espiritismo. Eu queria parar aqui agora para fazer um comentário, né, que talvez eu tivesse ter feito antes, a respeito dessas duas
dessas duas instruções. Na primeira instrução de João Evangelista, claramente ele se identificou como João Evangelista, quando ele quando fez essa transcrição, quando a transcrição foi feita pelo médium, né? E ele abordou o tema bem assim, do ponto de vista religioso, fazendo referência a Jesus, né, às parábolas dele. Já a próxima instrução do Espírito é bem diferente dessa. E estou colocando isso para vocês abrirem suas mentes, porque essa próxima revelação, ou essa próxima instrução, apesar de abordar exatamente o mesmo tema, mas ela tem uma interpretação diferente. Então, e eu estou colocando isso dessa maneira exatamente para mostrar para vocês que as interpretações devem ser, ou melhor dizendo, a gente deve interpretar as coisas como elas vêm para nós, né? A gente provavelmente vocês já ouviram falar que eu já li o Evangelho 3 ou 4 vezes e toda vez que eu leio me vem uma coisa diferente, né? Porque essa é a nossa cada vez que você lê você estava num momento diferente da sua vida e é importante a gente fazer essas reflexões, né, em cada um desses momentos para que a gente porque a mensagem vai vir diferente para a gente e ela vai atingir um ponto diferente no na nossa emoção e na nossa razão. Então, com isso dito, vamos agora para a segunda instrução, que é a instrução que foi dada por um espírito que se intitulou um espírito protetor, né, e foi dado em Bordeaux, foi emitido em Bordeaux em 1861. Deixem, venham a mim as criancinhas, ao mesmo tempo, pois tenho o leite que fortalece os fracos. O que é o leite aí? Não está falando do leite em si, está falando da energia, do elemento que vai fortalecer os fracos. Né? Venham a mim todos os que, por serem tímidos e débeis, necessitam de amparo e consolação, né? São aqueles aos quais Jesus veio para ajudar. Ele mesmo dizia: eu vim aqui para ajudar quem precisa, né? Aqueles que são fracos, os que têm necessidade de acalanto, de carinho, de orientação, né? E de ajuda para que eles possam se erguer e seguirem suas vidas. Amparo e consolação. Venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Né? Ignorante, todos nós somos ignorantes. Né? E somos ignorantes porque ninguém sabe tudo. Né? À medida que a gente vai trilhando os nossos caminhos, da nossa jornada, a gente vai aprendendo coisas. Eu não conhecia muito a respeito do espiritismo, apesar de ter nascido dentro de uma família que tem muitos médiuns, ainda tem muitos médiuns, né? Mas poucos desses eram seguidores ou são seguidores do espiritismo. Né? Num determinado momento da minha vida, eu deixei de ser ignorante com relação à realidade do espírito. Né? Eu fiz aqui nessa sentença, eu fiz uma interpretação com outras palavras. Deixai venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Basicamente a mesma coisa que ele disse, mas com outras palavras, né? Também talvez um pouco
não tão claro quanto eu gostaria de colocar, mas eu não quis me distanciar muito do contexto, né? Mas eu coloquei isso exatamente para mostrar que a gente pode ler uma frase, uma sentença de uma determinada maneira e aplicar ela dentro da nossa vida num contexto mais atual. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatriza? O que é que cura todas as dores? O conhecimento da vida eterna. Amor. Ei, pronto, vai ganhar vai ganhar um ingresso pro show, é isso aí. Com certeza a sua resposta também está certa, né? Mas o amor, somente o amor que cura todos os males, né? É o que nos faz melhor a cada dia, né? Porque é aquele que é capaz de separar a nossa materialidade da nossa espiritualidade, nos fazer com que o nosso espírito, né, a bondade que existe no nosso espírito, prevaleça sobre a materialidade que existe na nossa carne, né? E nos faça humildes, que nos faça bons, nos faça justos, né? Só o amor é capaz de fazer tudo isso, né? Só o amor é que é capaz de acabar com as guerras, reconstruir as famílias, né? E eliminar todos os sentimentos negativos que a gente acumula durante a nossa vida, né? Em função da nossa do nosso invólucro material. Se possuís esse fogo divino, que é o amor, né? O que podereis temer? Direis a todos os instantes de vossa vida: meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porquanto é para meu bem, que a tua mão se abate sobre mim. Essas foram as palavras do Espírito protetor, né? Aí aqui eu vou colocar as minhas palavras. Eu fiz essa mesma sentença com a minha interpretação dela. Meu Pai, que a tua bondade se faça e não a minha vontade. É a bondade do Pai que é eterna, que Deus é infinitamente bom, todos nós sabemos. E não a minha vontade, que está ligada aos meus interesses pessoais. Se faço jus a esta aprovação, seja qual for a aprovação, ou seja qual for a oportunidade de crescimento que Deus me oferece, que aprenda pelo amor e não pela dor e tribulações, porquanto é para o meu bem. Eu sei que teu amor caia sobre mim, né? Ou seja, é mais ou menos a mesma coisa que está lá, que ele colocou, só que com as palavras diferentes. Por que eu estou colocando essas frases? Porque eu gostaria que vocês, quando lessem essas instruções, também abrissem as suas mentes para o que está ali colocado e fizessem as suas próprias interpretações. Se é de teu grado, Senhor, ter piedade da tua criatura fraca, dá-lhe ao coração as alegrias sãs. Bendito sejas ainda, mas faze que o amor divino não lhe fique adormecido na alma, que incessantemente faça subir aos pés de Deus, o testemunho do seu reconhecimento. Ou seja, ele tá falando do reconhecimento da bênção que Deus deu àquela determinada pessoa.
e como esse reconhecimento, né, como essa bênção vai transformar aquela pessoa, né, de maneira que ela utilize aquela transformação, deixe vir o amor para dentro do seu coração e passe a utilizar esse amor como forma de elemento de crescimento, não só para ele, mas como para aqueles que estão à sua volta, que é o que o testemunho do reconhecimento que ele está falando aí no texto. Né? O resultado das ações de caridade para com o próximo são o testemunho de que o amor divino cumpriu a sua função. Né? Abriu o coração da gente e fez com que a gente passasse a pensar mais no próximo do que em nós mesmos. Ainda tem aqui alguns minutos. Se tendes amor, possuís tudo o que há de desejável na terra. Possuís preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiam e persigam poderão arrebatar. O amor é um escudo de proteção contra todos os males, como a gente já falou aqui, que cura tudo, né? E que nos protege e que nos faz entender porque determinadas situações acontecem conosco ou nos envolvemos em determinadas situações. Né? Nos ajudam, nos fazem mais resilientes, né? Nos fazem mais compassivos, né? Que tem que desenvolver a compaixão, né? E também nos ajudam a superar as dificuldades que a gente encontra, né? Como ele falou aqui. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atacar, e vereis apagar-se da vossa alma tudo que seja capaz de lhe corromper a pureza. Se a gente tem amor no coração, nada nos abaterá, né? Por mais que alguém queira nos diminuir, queira nos humilhar, queira nos maltratar, a gente vai entender que aqueles sentimentos que estão sendo projetados para nós, eles não têm fundamento, e que aquela pessoa ou aquelas pessoas que estão emanando aquilo é porque elas não foram abençoadas, né, com o amor divino. Né? É por isso que é bom quando a gente encontra alguém assim de manhã que está assim, perturbada, né, nervosa, né, e fala, né, dirige alguma palavra ríspida para você, a gente diz: eu também amo você. Né? Vamos tomar um copo d'água, né? E vai passar a sua sede. Né? Agora, a gente só consegue fazer isso se a gente tiver amor no coração. Mas se a gente, né, só o amor é que faz a gente entender essas situações. Né? O amor protege a alma contra as maldades, né, da vida material. É a minha interpretação dessa última parábola. E aqui, né, agora o Espírito vai finalizar a sua instrução dizendo: sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria e qual pássaro que plana nos ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que vossa alma inebriada se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor. Muito bonita essa última colocação dele, né? Talvez assim mais motivadora, eu achei mais motivadora comparado com outras colocações que ele colocou, mas para finalizar eu queria dizer exatamente o que é isso que a gente acabou de ler, né? A instrução do Espírito. O que é a instrução do Espírito?
é uma oportunidade que ele nos dá de entender alguma coisa de maneira diferente. Exatamente o que eu tentei fazer aqui para vocês hoje, né? E para mim foi extremamente motivador ter feito essa palestra hoje, né? Dessa maneira, com esse tema. Acredito que foi um desafio que foi lançado para mim, né? E eu acho que eu espero que eu tenha atingido o objetivo, né, de que foi exatamente mostrar para vocês, né, o que é uma instrução, o que é a instrução do Espírito. Não especificamente essa instrução, né, mas qualquer instrução que a gente pode receber, não só através do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente pode receber essas instruções quando a gente está em casa lendo um outro livro, né, de um tema que seja até bem diferente do que esse, né? Porque as instruções dos Espíritos são inspirações, né, que vêm para a gente. Inspirações que me vieram quando eu preparei essa palestra, né? Quando a gente trouxe ela para aqui, quando a gente discutiu e estimulou a participação de vocês. Muito obrigado. Eu gostaria de abrir a palavra para a audiência aqui, né, para que a gente possa fazer algum comentário, alguma discussão a respeito não necessariamente dessa instrução, mas de qualquer outra instrução que vocês achem que seja pertinente, né, dentro do tema do Vinde a mim as criancinhas, né, que é exatamente como a gente viu aqui, uma visualização da condição da pureza da alma. Muito obrigado. Deixa eu colocar aqui. Consegue ouvir? Sim. Eu queria fazer um comentário, Ivo. Acho que você não tem nem como extrapolar mais o assunto, porque eu acho que você abordou muito bem isso. É só um comentário no sentido que a gente ouve muito falar por mensagens inspiradoras, né? Aquela questão que você tratou muito da ação e reação, né? Quando você fala do bem-aventurados os puros de coração, exatamente é. Se você tiver bem, tudo vai ocorrer bem para você, ação e reação pura, né? E aquelas mensagens inspiradoras que a gente fala, olha, você tem que estar sempre sorrindo para as pessoas, né? Você deu um bom exemplo do bom dia, né? Quantas pessoas a gente passa e não nos dão bom dia? E eu, particularmente, faço questão, a não ser que eu esteja completamente distraído em outra coisa, mas se eu vejo alguém, eu vou dar um bom dia, mesmo que eu não conheça a pessoa, né? No lugar que eu encontro, andando na calçada, por exemplo, né? Então, eu acho que é isso, tem que fazer parte da nossa vida como uma coisa normal, como escovar os dentes, tomar banho, e dentro de casa, que é onde a gente tem mais dificuldades, né? Óbvio, porque a gente às vezes está nervoso com alguma coisa que aconteceu dentro de casa, ou com seus filhos, ou com a sua esposa, ou vice-versa. Mas é um exercício diário que é manter essa pureza e manter o ambiente, né? Que aí você vai colher frutos. Então, é isso que eu queria dizer. E obrigado. Acho que você sempre dá um bom exemplo. Eu vejo sempre você sorrindo aqui. Então, isso é muito legal, né? Que traz alegria, traz essa ligação que a gente precisa mais, né, entre os humanos. Obrigado pela palestra. Obrigado a você. Ok, tá me vendo aí? Esqueci. Obrigado pela palestra, o tema é muito interessante. Eu sempre gosto bastante desses temas de Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, que é o que você falou. Cada vez que você lê, você é uma pessoa diferente. Não é o mesmo livro, mas você é uma pessoa diferente. Então você aprende uma lição diferente, principalmente as dificuldades que você está passando
naquela época que você leu o livro são diferentes da outra vez que você leu, então aquelas palavras são absorvidas de forma diferente. Então, muito legal. Obrigado pela palestra. Eu acho que, com relação a esse tema, né, vem a mim os pequeninos, né, e para nós que temos filhos em casa, é engraçado que toda vez que eu estudo espiritismo, eu faço essa correlação, é claro que numa escala muito diferente, né? A gente tem um pouco mais de experiência do que os nossos filhos, mas não tem nem comparação o nosso pai, Deus, com a gente, mas assim, a gente percebe que muitas vezes eles ficam chateados com a gente, tristes com alguma coisa que a gente faz que contraria eles, que não vai de acordo com o que eles estão querendo naquele momento, porque a gente entende que aquilo é o melhor para eles, como pais, tendo mais experiência e tendo a responsabilidade de trazer aquele ser humano, criar aquele ser humano para ser um ser humano bom, né? E eu acredito que no final, né, a mensagem, uma das mensagens de muitas que você trouxe na palestra é isso daí, o desafio nosso, da nossa vida, né? É ser essa criança que entende que o pai está fazendo o melhor para a gente, né? Que a gente muitas vezes está sendo contrariado, que a gente não consegue aquilo que a gente quer no momento que a gente quer, muitas vezes a gente consegue depois, mas no momento que a gente quer, às vezes a gente não consegue aquilo, ou muitas vezes a gente passa por uma dificuldade que a gente acredita que não é justa, que a gente não merece passar, mas muitas vezes, e a gente conversando com as pessoas, a gente sempre ouve isso daí, que as pessoas falam que, pô, depois eu fui perceber que aquilo foi o melhor para mim. Então, nós somos as crianças espirituais, os pequeninos que Jesus estava falando, né? Então, esse é o nosso desafio, tentar entender qual é a lição que Jesus está tentando, ou Jesus, ou Deus, ou a espiritualidade está tentando trazer para a gente. Então, obrigado pela palestra, muito boa e muito boa mensagem. Muito obrigado. Eu queria só agradecer o Ivo, né? Eu sei qual desafio foi para você vir aqui fazer o Livro dos Espíritos. Não que você não goste, mas eu sei os seus temas preferidos. E eu acho que você se superou, a palestra foi muito bonita, muito profunda. E só para fazer um esclarecimento para quem for assistir, estiver assistindo e quem for assistir no vídeo depois, né? Quando você menciona que Jesus ele foi o precursor, né, do espiritismo, não é eu entendo que você quer dizer, não é num caráter de que Jesus tem religião, de certa forma falou mais para uma religião do que para outra, mas sim de que o espiritismo se baseou muito no ensinamento de Jesus, e é por isso que Jesus começou trazendo esse ensinamento depois, e recebendo as mensagens dos espíritos. Numa das perguntas ele fala quem é o exemplo, né, que o espiritismo deveria seguir, e os espíritos falam que dentre todos os avatares desses mestres ascensionados que vieram, Jesus era o que tinha a mensagem mais completa. Então, é nesse sentido que você falou que Jesus é a referência que o espiritismo se baseia para trazer, né, os valores espirituais. Então, só para esclarecer isso. Na verdade, a colocação não foi minha, foi do João Evangelista, né? Eu só endossei porque, mas coloquei a minha interpretação de que quando ele falou disso, ele estava falando da mensagem de Jesus, não necessariamente da atitude dele, né? Mas muito bem colocada a sua observação. E agora eu queria saber se o pessoal lá do Zoom não quer fazer algum comentário, quer alguma participação, tem alguma questão para que a gente possa ajudar a explicar. E
a gente ainda tem alguns minutos, se vocês quiserem fazer isso, por favor. É só tirar o mudo, né? Tirar do mudo e participar. Hey, just, ah, só queria dizer que eu gostei muito da apresentação. Muito obrigado, como sempre. Você faz as coisas bem fáceis para a gente entender e tentar aplicar em nossas vidas. Muito obrigada, viu? Obrigado, Vera. Sua palestra na semana passada também foi espetacular. Ah, Meus muito parabéns, obrigada. novamente. Obrigada. Venha mais vezes. Sure. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Aqui no centro, alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Se não, a gente vai encerrar. Eu vou fazer uma pequena prece novamente, né, de encerramento, para agradecer essa oportunidade que me foi dada. A gente vai fechar os olhos e vai elevar nossos pensamentos novamente ao plano espiritual, agradecendo por todas as existências que nós tivemos. Certamente esse grupo já está reunido há muitas e muitas existências. A gente vem evoluindo junto, individualmente também. Agradecer aos nossos mentores espirituais, individuais e os do grupo também. Agradecer aos mentores dessa casa, que estão sempre aqui ajudando o nosso grupo e a outros grupos que aqui se reúnem também, todos com o objetivo do crescimento espiritual. Vamos pedir que essa energia que foi aqui distribuída, concatenada, se projete agora a vizinhança dessa localidade, as nossas casas, as nossas vizinhanças, todo esse país, ao nosso país de origem, Brasil, em particularmente a Ucrânia, que está passando por um momento muito difícil, onde muitos desencarnes têm acontecido, tanto dos ucranianos como dos russos que estão lá cumprindo ordens. Pedir que essa energia acalente a todas essas almas, né? Esses espíritos que agora estão errando no plano espiritual, e que eles possam receber conforto de saber que agora eles estão vivendo o melhor momento da sua existência, e que eles tenham paciência, que eles possam ajudar também aqueles que continuam na sua jornada, né, no plano material, e que não hajam sentimentos de vingança, nem de ódio, nem de perseguição, e que, pelo contrário, se juntem a nós através dessa oração e de tantas outras orações que têm sido feitas para apaziguar os ânimos, e que os interesses que estejam em disputa possam ser esclarecidos e nivelados de maneira que a paz se restabeleça naquela terra. Vamos agradecer novamente a todos que aqui vieram hoje, física e espiritualmente, que participaram do nosso encontro, e que, com a graça de Deus, nós possamos estar aqui novamente na próxima semana. Que assim seja.